Bom dia, irmãos. É uma grande alegria poder estar com todos vocês aqui nessa manhã, nesse final de semana. Marcelo, pastor Marcelo, é um amigo de longa data. Nós tivemos o privilégio de estudar juntos ali no seminário de Campinas, e eu tive o privilégio de morar no mesmo apartamento que ele 2 anos seguidos. Então, uma amizade que permanece até hoje, porque às vezes você estuda ali com 30 camaradas, e você fica com amizade com 2, 3, cada um segue seu rumo, às vezes uns ficam famosos, não querem mais saber do restante da turma, mas a gente ali consegue fazer amizades que a gente leva para o resto da vida. Então, sou muito grato pela vida do reverendo Marcelo, pela amizade dele, pela vida de Vânia, agora do Vinícius, que está para chegar. E eu estou muito agradecido a Deus nessa manhã, como foi falado pelo presbítero Paulo, e a canção que nós acabamos de cantar, porque na quarta-feira eu estava saindo de Minas Gerais, de carro com a minha esposa, na casa da minha sogra ali, é uma roça, estrada de barro, que está sendo asfaltada, e ali aquele pó de pedra, choveu muito, derrubou uma ponte. Eu moro ali perto da região de Salinas, vocês devem ter visto na televisão, cidade que alagou, que muita gente ficou desabrigada. Então, naquela região ali, caiu a ponte, eles jogaram só um aterro sobre umas manilhas e tinha um buraco numa curva. E a minha esposa estava dirigindo, quando ela viu aquele buraco, ela pensou, nós vamos cair no buraco. E freou, perdeu o controle do carro, aí a gente caiu num barranco assim de mais ou menos 1,5 metros, o carro capotou, quebrou os vidros ali, nós ficamos de cabeça para baixo, mas eu só machuquei a minha unha. Não aconteceu nada comigo, não aconteceu nada com ela, o carro estragou bastante, e faltava 1 hora, 40 minutos para o ônibus que viria para São Paulo sair de lá, e a gente viria de ônibus. Eu olhei para ela e falei, vamos chamar o guincho, deixa esse carro lá na cidade da sua irmã, e a gente vai viajar. Eu tenho um compromisso lá em Itapeva, senão eu só conseguiria viajar talvez na sexta, chegaria aqui ontem, muito em cima da hora, e eu ainda vou para o Rio de Janeiro amanhã para estar com a minha família, e eu não podia perder a viagem. Nós estamos inteiros, o carro depois vê o que faz, vamos seguir. Então Deus nos deu um grande livramento, porque se vocês perceberem as fotos, vão ver que foi a mão de Deus. Quem iria conosco até a cidade vizinha era minha sogra, a minha sobrinhazinha e outra adolescente. E se ela estivesse na parte de trás do carro, elas se machucariam demais. Então eu sou muito grato a Deus, porque deu um grande livramento para mim, para minha esposa, e me permitiu estar aqui com vocês. Eu quero, nessa manhã, trabalhar um pouco o tema sobre em busca de uma missiologia reformada. Quero falar um pouco de missões, então a minha palavra aqui vai ser mais uma palestra do que uma exposição bíblica. Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Acho que não vai não. Tá. Pode passar para que... Isso, até aí. Marcos 16, versículo 15, diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que eu quero compartilhar com os irmãos aqui nessa manhã é apresentar a princípio 4 abordagens para a missão, ou seja, os conceitos mais comuns sobre missão na nossa atualidade, questões que nós precisamos responder, algumas perguntas, predestinação e missões. Será que
crer na doutrina da predestinação vai inibir a nossa ação missionária, a necessidade que nós temos aí de proclamar o Evangelho, aprofundamento na grande comissão e os problemas do mundo que estão diante da igreja e qual deve ser o nosso engajamento na resolução desses problemas. A primeira questão que eu quero tentar trabalhar aqui é a seguinte: o que é missão? Ou seja, existem tantas abordagens hoje que é difícil você definir de fato isso aqui é a missão da Igreja de Cristo. E a verdade é que essa palavra missão não aparece na Bíblia. Então, se você tiver que recorrer à Bíblia para encontrar uma definição clara e precisa da palavra missão, você não vai conseguir. Você tem ali o verbo apostelo, que significa enviar. E o texto que nós lemos fala assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O ir pressupõe um envio, pessoas que estão caminhando, saindo para falar e para testemunhar do evangelho. E o proclamar pressupõe uma tarefa, uma missão. Então a gente pode, tirar essas conclusões a partir da palavra de Deus, mas o termo missão não aparece na Bíblia. E o que eu quero problematizar aqui nessa manhã é o seguinte: muitas pessoas estão colocando como missão da igreja principal, e talvez só essa é a missão, resolver as mazelas sociais do nosso país. Então foca no assistencialismo, sopão para moradores de rua e algumas ações sociais, isso aí é missão. Outros vão falar que nós temos que reflorestar a Amazônia, salvar as baleias e nos envolvermos com questões ambientais. Assim nós estamos cumprindo a missão de Cristo. Porém, será que todas essas coisas podem ser chamadas de missão, à luz da palavra de Deus? Então, esse termo missão tem sido ampliado e muitas vezes distorcido, e a igreja às vezes se envolve, se preocupa, gasta esforços, energia e dinheiro em coisas que afastam da tarefa principal, da missão que o Senhor confiou a ela. Quais são as 4 abordagens aí, gostaria que passasse? A respeito de missão. A primeira é chamada de Missio Dei, ou missão de Deus aí no latim. O que seria Missio Dei? Missio Dei seria o seguinte: tudo aquilo que Deus intenta realizar no mundo. E isso pode ser feito por meio da igreja ou fora dela. Então, nesse conceito de Missio Dei, até os ímpios podem estar fazendo missão sem mesmo saber que estão fazendo, e com motivações extremamente humanistas e sociopolíticas e por aí vai. Então esse é um conceito assim perigoso, esse conceito de Missio Dei. E aqui nós temos um perigo porque pode marginalizar a verdadeira missão da igreja e não fazer uma diferenciação. Por exemplo, existe a chamada graça comum, que é a graça de Deus que está aí sobre a humanidade como um todo, sobre justos e injustos, e Deus consegue dons, habilidades, oportunidades para os homens, e os homens vão desenvolver as mais variadas tarefas. Mas a graça especial é a que é revelada à igreja, é a graça salvadora que transforma os corações. Então, ou seja, os ímpios não podem transmitir essa graça especial, os ímpios não podem cumprir uma missão que é dada especificamente para os discípulos de Cristo. Então, o conceito de Missio Dei é perigoso. E você pensar assim: eu estou me envolvendo com tudo aquilo que Deus está fazendo no mundo, e às vezes as pessoas se envolvem em parcerias com ONGs, organizações, e simplesmente acham que estão fazendo o que Deus quer. Mas Missio Dei é um conceito muito perigoso. Depois nós temos aí o chamado mandato cultural. E da onde deriva isso? Gênesis 1:28. Deus diz para Adão e Eva: olha, sede fecundos, multiplicai-vos, dominai a terra, sujeitai-a. Então é esse mandato de cuidar da criação e de preservar tudo aquilo que Deus fez aqui nesse mundo. E aí as pessoas colocam em pé de igualdade essa questão de levar a justiça social, de proclamar aí as boas novas de salvação e de promover transformação cultural no mesmo pacote.
E aí seria tudo a mesma coisa. Então, mandato cultural é visto como missão. Tudo que a igreja faz nesse mundo é missão. Aí surge um problema. Se tudo é missão, nada é missão. Se qualquer pessoa pode fazer missão, não existe obreiro, não existe missionário, não existe tarefa específica. Se tudo é missão, nada é missão. Então, esse conceito também de mandato cultural, conforme alguns interpretam dessa maneira que eu falei, também se torna perigoso. Depois entra aí a questão da ação social. E aqui nós temos a chamada teologia da missão integral, muito defendida, por exemplo, no momento por Ed René Kivitz. Ele é um dos defensores dessa teologia. Ou Antônio Carlos Costa, que é um pastor lá do Rio de Janeiro, líder da ONG Rio de Paz. E qual que é o problema dessa visão? É porque eles colocam evangelização e ação social em pé de igualdade, como se fossem duas metades de uma moeda, ou duas asas do avião, e as duas coisas estão em pé de igualdade. E aqui está o erro, porque a missão de proclamar o evangelho tem que preceder a ação social, e nem sempre você vai ser levado ou vai haver a necessidade de fazer ação social em determinado contexto que você está pregando, mas sempre você terá que pregar a palavra, abrir a sua boca e falar do evangelho. Então essa teologia da missão integral está mais voltada para esse envolvimento sociopolítico, e esses caras querem tentar mudar as estruturas da sociedade, que eles dizem são opressoras, e precisam de mudança, e eles querem transformar o mundo por meio de engajamento sociopolítico. Esse é também um conceito perigoso, uma abordagem muito complicada dos nossos dias. Nós precisamos avaliar isso com cuidado. E aí entra a abordagem que eu quero trabalhar com os irmãos, e é que eu acho que seja a correta, à luz do que Cristo ensinou, do que Ele fez e do que Ele deixou a igreja para fazer, que é o discipulado, o fazer discípulos de todas as nações, conforme Mateus 28, de 18 a 20, e aqui nós temos das 4 abordagens o sentido mais estrito, e aí vamos perceber que o fazer discípulos é a missão essencial e exclusiva da igreja, é a principal tarefa que Cristo dá à sua igreja, é no sentido de você trazer pessoas à fé e acompanhá-las no ensinamento do que Cristo deixou para nós, até que elas atinjam maturidade e consiga aplicar o evangelho em todas as áreas da sua vida, e esses discípulos vão fazer a diferença enquanto professores, advogados, donas de casa, motoristas e as mais variadas funções. Ali o evangelho vai ser pregado e vivido pelos verdadeiros discípulos. Então, o discipulado é essa abordagem principal, é o foco da missão da igreja. E você vê que no livro de Atos, a preocupação era ganhar almas e fazer discípulos e ensinar a palavra. Havia ação social, tem que ter ação social, mas primeiro é necessário proclamar o evangelho. Porque, veja, se você sai num bairro de classe média e você começa a pregar o evangelho para plantar uma igreja ali, e as pessoas são ricas, como que você vai fazer ação social entre ricos? Para que precisa de ação social entre ricos? O que precisa ali é pregação do evangelho. Mas se você vai num bairro carente, periferia da cidade, Vila Mariana, né? Vila Mariana, e ali há muitas pessoas cheias de mazelas, você precisa ajudá-las de alguma forma, dentro do alcance da igreja, mas não pode limitar só a isso. Tem que haver confronto de pecados, tem que haver a pregação do evangelho, tem que haver corações transformados, e não você simplesmente tentar amenizar as mazelas temporárias daquelas pessoas, mas falar do sofrimento eterno e da necessidade de arrependimento. Então, vamos seguir aqui para algumas questões. A primeira pergunta é essa: a missão da igreja é a missão de Deus? Ou seja, Deus é um Deus missionário, Deus é um Deus que tem um plano eterno, e será que a nossa missão nesse mundo é a mesma coisa que a missão de Deus? E nós costumamos dizer que a nossa missão está incluída na missão de Deus. Elas não são
idênticas, ou seja, a gente na verdade participa daquilo que Deus está fazendo como proclamadores, como representantes do reino de Deus nessa terra, mas tem coisas que Deus vai fazer que Ele não vai envolver a sua igreja. Por exemplo, na destruição dos ímpios, a igreja não estará envolvida. Na ressurreição dos mortos, a igreja não vai fazer nada. É Deus quem vai ressuscitar todas as pessoas. Na restauração de céus e terra, é algo que Cristo fará. E Ele não vai contar com a nossa participação. Mas Ele nos chama a abrirmos a nossa boca e pregarmos o Evangelho, a fazermos discípulos e a servirmos ao nosso próximo naquilo que estiver ao nosso alcance. Então, a missão de Deus é muito grande, muito ampla, e nós participamos dela, não é a mesma coisa, a missão da igreja e missão de Deus. A segunda questão, temos aí que mudar o mundo e transformar as estruturas sociais. Aqui está uma grande questão. A gente pensa assim, mas pastor, a gente não tem que ter sede de justiça? Não tem que mudar a realidade à nossa volta? A gente não é sal da terra, não é luz do mundo? Nós não temos que transformar esse mundo. Nós não temos que tentar mudar as estruturas sociais, porque a gente sabe que o mundo jaz no maligno. Enquanto houver esse mundo e Cristo não voltar, vai haver muita gente ímpia, vai haver aí governos opressores, vai haver injustiça social, e nós não devemos assim nos acomodar e nunca denunciar e nem confrontar isso. Mas se a gente tem essa ilusão de que vamos conseguir transformar o mundo num mundo melhor, como a música lá de Michael Jackson, nós perdemos o foco daquilo para o qual nós fomos chamados. Ao invés de pensar em transformar o mundo, deveríamos pensar em termos uma presença fiel nessa terra. Assim como Daniel e seus amigos na Babilônia exerceram uma influência, foram luz, não se curvaram diante ali da idolatria e de toda a corrupção daquela nação chamada Babilônia. E Daniel foi testemunha porque ele traduziu sonhos, ele confrontou, ele pregou, os seus amigos também pregaram a verdade para o rei Nabucodonosor. Mas você percebe que Daniel passa ali mais de 70 anos e Nabucodonosor não se converte, as estruturas não mudam, mas eles manifestam uma presença fiel. E de você pensar assim, eu quero ser sal e luz. E o sal, ele está ele é esfregado na carne para retardar o apodrecimento, para conservar. Mas ele não vai transformar carne podre em carne boa, em carne comestível. É um efeito de preservação. E a igreja está nessa terra para que possa, assim, preservar, para que possa, assim, manifestar a graça e a luz do Senhor, mas a igreja não vai conseguir transformar esse mundo num mundo melhor, e eu vou falar isso lá na frente, os irmãos vão entender um pouco melhor aquilo que eu estou dizendo aqui. A terceira questão, a igreja edifica o reino? Ou seja, nós vamos dar crescimento, avanço para o reino de Deus, somos nós os edificadores do reino de Cristo? E a verdade é que o Novo Testamento nunca coloca sobre os ombros da igreja essa tarefa. Na verdade, todos os verbos que dizem respeito ao reino e estão associados à igreja colocam ali uma passividade da nossa parte. Em que sentido? Nós vemos o reino, entramos no reino, recebemos o reino, herdamos o reino, mas a gente nunca constrói ou edifica o reino. Porque Paulo vai falar assim, olha, eu plantei e Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Crescimento do reino é Deus quem dá. Crescimento da obra é Deus quem dá. Plantação da igreja, o verdadeiro plantador é Deus. Revitalização, quem revitaliza é Deus. Nós apenas pregamos, oramos, nos envolvemos, mas o Senhor é quem edifica o reino. Porque Jesus diz assim, olha, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é prerrogativa de Jesus. É Ele quem edifica a igreja, é Ele quem edifica o reino. Você pode dar sopão para moradores de rua, você pode ter trabalho aí com pessoas viciadas em drogas e se envolver aí com ação social e outras questões nas estruturas desse mundo, mas
sopão não vai fazer o reino de Deus avançar. O reino de Deus só se estende, só avança quando corações são transformados e joelhos se dobram diante de Deus. E aqui tem uma diferenciação importante. A soberania de Deus e o reino de Deus. Deus é soberano sobre céus e terra, sobre Satanás e os homens. E ninguém consegue fugir da soberania de Deus. Mas Deus está reinando sobre aqueles que já se renderam a Ele, já se converteram, aceitam a sua palavra, o seu governo, a sua autoridade. Os demais estão em rebelião ao reino do Senhor. Então, nesse sentido de estabelecer, de edificar o reino, é Ele mesmo quem vai convertendo pessoas e transformando pessoas por meio da pregação do Evangelho que nós devemos aí nos empenhar para fazer. Não existe nas cartas de Paulo nenhum mandamento para a igreja mudar as estruturas da sociedade, mas existe sim para que nós preguemos o Evangelho e façamos discípulos de todas as nações. Uma outra pergunta: a missão da igreja é uma continuação da missão de Jesus? Ou seja, Jesus começa algo, chama os apóstolos, fala para eles continuarem, e isso chega a nós? Bom, o que nós temos que fazer em relação à missão de Cristo é proclamar o que Ele fez. A gente não está continuando a missão de Cristo pelo seguinte sentido: nós não podemos encarnar um novo ministério encarnacional como foi de Cristo, nem conquistar nenhuma prerrogativa de redenção de qualquer coisa, nem repetir a expiação de Jesus. Nosso papel é dar testemunho daquilo que Cristo já fez. E é isso que ele diz. Ele fala assim: olha, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu conquistei o direito de restaurar todas as coisas, eu tenho um domínio sobre céus e terra, portanto, com base na minha autoridade, ide e fazer discípulos de todas as nações. Proclamem a minha vitória, proclamem o meu triunfo, falem daquilo que eu realizei na cruz do Calvário. A nossa missão, então, é proclamar o Evangelho, edificá-los em Cristo, é proclamar o que Jesus já fez, e não continuar o que Ele veio fazer. Uma outra questão, a última aqui: temos de fazer discípulos e boas obras? Porque talvez o que eu estou dizendo, você pode pensar assim: então o pastor é contra fazer ação social, não pode ter nenhum projeto nesse sentido? Na verdade, as duas coisas precisam ser feitas, guardadas as devidas proporções. Nós nunca podemos deixar de pregar, de falar do Evangelho. E nós precisamos fazer boas obras, sim, porque Cristo nos salvou e nos fez seu povo para que nós andemos em boas obras. Só que nós não podemos marginalizar a única coisa que torna cristã a missão cristã, que é fazer discípulos de todas as nações. Porque ação social os ímpios podem fazer, aliviar as mazelas da sociedade os ímpios e as ONGs podem fazer, mas existe uma coisa que somente a igreja pode fazer: discípulos de todas as nações. Só quem é discípulo, só quem tem a graça especial de Deus é que pode transmitir essas verdades e fazer com que pessoas sejam transformadas e salvas para a glória de Deus. Entra aqui mais uma questão, pode passar? A doutrina da eleição é inibidora da missão. Ou seja, nós presbiterianos cremos que Deus predestinou o seu povo para a salvação e os demais Ele resolveu não salvar. Eu creio firmemente nisso. Estudei isso durante muito tempo, porque eu não era presbiteriano, e eu sabia que a igreja presbiteriana queria investir na minha vida e me mandar para o seminário. Mas eu dizia: eu não vou para essa igreja só para usufruir de seminário, ser pastor e pregar uma coisa que eu não acredito. Se eu não concordar com a doutrina, eu não vou ser presbiteriano. E por leitura, por influência do pastor da presbiteriana, eu pintava a igreja presbiteriana todo ano, e ele ficava ali me fazendo perguntas e questões e colocando coisas na minha cabeça, e foi um discipulado, e por leitura eu acabei me tornando presbiteriano, e creio firmemente nessa doutrina que Deus tem um povo que Ele escolheu antes da fundação do mundo e o qual Ele vai salvar. Ah, pastor, então, se o jogo está ganho
e os eleitos se converterão de qualquer forma, e Deus vai salvar quem Ele quer, e quem não vai salvar, Ele não vai salvar mesmo, então Deus não precisa de mim nas missões. Então eu não preciso pregar o Evangelho, isso vai inibir a ação missionária, isso vai desanimar a igreja em falar do amor de Deus. Mas veja, Deus poderia pessoalmente se revelar a cada ser humano que Ele vai salvar. Jesus poderia aparecer para cada pessoa que Ele vai salvar, como Ele apareceu para Saulo. E Ele poderia enviar os anjos para pregarem o Evangelho. Mas Ele colocou essa responsabilidade e esse privilégio sobre cada um dos seus discípulos, sobre nós que somos a sua igreja. É tarefa da igreja proclamar o Evangelho. E essas pessoas que foram predestinadas, elas não serão salvas de qualquer maneira. Só serão salvas se ouvirem a pregação. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, muito ao contrário de pensar que a teologia aí, que fala da predestinação, inibe a ação missionária, é um grande incentivo. Porque se você ler Atos 18, Paulo está em Corinto, está pregando o Evangelho, está lá, está sendo perseguido, estão rejeitando a mensagem, e ele resolve, eu vou embora dessa cidade. E Deus aparece a ele em visão à noite e diz, Paulo, fala e não te cales, porque ninguém vai ousar fazer-te mal, e eu tenho muito povo para salvar nessa cidade. Eu tenho um povo, eu tenho um grupo de pessoas aqui que vai ser salvo em Corinto, continua na cidade e prega o Evangelho. O que manteve Paulo ali foi a certeza e a consciência de que Deus tinha um povo eleito em Corinto e que ele não estava perdendo o seu tempo. Ele não estava saindo ali para confiar no livre-arbítrio humano de escolher Deus e contar com a boa vontade dos homens em se renderem à palavra. Ele sabia que se Deus tinha um plano na vida de alguns, o próprio Deus iria vivificar essas pessoas, ia chamá-las eficazmente por meio da pregação que Paulo tinha que fazer. Então, muito mais do que inibir, ao contrário de inibir, é um incentivo. Porque eu estou lá no norte de Minas Gerais, porque eu sei que Deus tem um povo na cidade de Novo Horizonte para salvar, porque eu estava no Oiapoque, a 5.000 quilômetros da minha cidade, no Rio de Janeiro, primeira cidade do Brasil, um lugar assim, multicultural, cheio de mazelas sociais, porque eu sei que Deus tem pessoas para salvar naquele lugar e eu precisava ir lá pregar a palavra. Então essa é a grande questão. E quando você lê Romanos, por exemplo, capítulo 9, é predestinação pura, que muita gente quer arrancar da Bíblia porque discorda da doutrina. A pessoa pode até dizer que não concorda com a doutrina, mas dizer que não é bíblica, não pode, porque dá para mostrar a predestinação de Gênesis e Apocalipse. E em Romanos 9, Paulo fala mais do que nunca de predestinação, mas quando chega no capítulo 10, ele fala, como virão se não há quem pregue? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E ele vai falar exatamente de missões, após falar de predestinação. Então, não inibe coisa nenhuma, é um incentivo, é uma certeza, uma garantia de que Deus vai usar a sua igreja para alcançar os eleitos por meio da pregação do Evangelho. Até aqui está dando para pegar, eu sou muito rápido. Tem hora que eu me empolgo, irmãos. Está dando para clarear? Alguém tem alguma questão aí que queira falar, perguntar? Ou podemos seguir aqui? Vamos seguir então. Uma questão também que eu gostaria de analisar aqui é o seguinte. A gente não pode entender a missão da igreja em termos de funcionalismo. Existe uma frase de John Wesley que diz assim, nada temos a fazer a não ser ganhar almas. Nós estamos nessa terra para fazer missões. Nós estamos nessa terra só para ganhar almas. Ou a igreja é igreja apenas quando existe para os outros, né? Para fazer missão. E eu concordo com John Piper. Eu acho que isso aqui que eu acabei de falar é muito funcionalismo. Achar que a igreja se resume só a proclamar o Evangelho, é só para isso que a igreja está nessa terra. Na verdade, a missão existe para que haja igreja. E John Piper diz assim, os homens não são fundamentais, mas Deus é. A adoração é fundamental, o ser humano não. Missões existem para que haja igreja, porque aonde Deus não está sendo adorado e o reino de Deus não se manifestou nos corações,
É necessário pregar o evangelho para que essas pessoas se rendam e possam glorificar a Deus. Então o evangelho veio para que Deus dê paz aos homens e esses homens possam dar glórias a Deus. Então missão acaba sendo uma necessidade temporária, porque há pessoas que precisam ser salvas e precisam glorificar a Deus, mas quando Cristo retornar, não vai precisar fazer mais missões, mas a adoração vai continuar existindo por toda a eternidade. Então a gente sai não colocando todo o foco nas pessoas, mas na glória de Deus. As pessoas estão em rebelião a Deus e as pessoas precisam se render e glorificar o nome do nosso Deus, do nosso Salvador. Aí entra aí mais uma questão, pode passar, por favor? A nossa obediência no cumprimento da grande comissão pode apressar a vinda de Cristo? E nossa desobediência pode atrasá-la? Você já viu aquela história de dizer assim, olha, irmãos, a gente tem que pregar o evangelho para que Jesus volte logo. Se nós amássemos mais a Cristo, iríamos falar mais, porque aí quando esse evangelho for pregado em todo o mundo, Jesus vai voltar, vai vir o fim. E então as pessoas pegam Mateus 24:14, quando Jesus fala, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Aí diz, beleza, então vamos calcular aqui os povos. Faltam 9.715 povos a serem alcançados. Aí os outro vai e diz, não, 5.114. E o outro vai falar, não, 6.527. Os cálculos dos povos variam de acordo com o especialista, não é uma coisa certinha. Mas quem faz isso perdeu o espírito da coisa, porque está tentando mensurar, calcular a missão que tem que ser feita e pensando, pronto, se a gente treinar aqui 500 missionários ou 5.000 missionários, enviar para essa região e todo mundo vai ouvir a palavra, convertendo ou não, ouviu a palavra nos 4 cantos da terra, agora o caminho para a volta de Cristo está aberto, Jesus já pode voltar. Isso é uma coisa equivocada. Mas talvez você pode falar, mas 2 Pedro 3,12 diz que nós temos que esperar e apressar a vinda do dia de Deus. Então a gente está apressando, pregando o evangelho, conforme diz Mateus, e apressando também, como Pedro vai falar na sua 2ª carta. E há pessoas que realmente defendem isso. Por exemplo, William Barclay diz que por meio da oração, da pregação, do arrependimento, da obediência, a igreja pode apressar a volta de Jesus, mas que por nossa frieza, desobediência, estamos retardando a vinda do Senhor. Aí, seguindo a mesma linha, Simon Kistemaker afirma que nós temos um papel vital em apressar a vinda de Jesus. Se quisermos fazê-lo, temos que evangelizar o mundo. E eu discordo dos dois, com toda a bagagem que eles têm, mas lendo outros camaradas, eu discordo deles dois, porque isso aí é encarar a grande comissão, a tarefa missionária, como um relógio que passa, como um cronograma para o fim do mundo, e é dar poder demais para o ser humano, para a igreja, ou colocar na conta da igreja uma coisa muito séria. Porque Jesus fala assim, aquele dia e hora em que o Filho do Homem voltará, ninguém sabe, a não ser o Pai que está nos céus. E eu penso assim, Deus estabeleceu um dia fixo no qual Jesus voltará. E essa data, esse dia, esse tempo estabelecido e determinado por Deus não pode ser alterado pela igreja. A igreja não retarda nem apressa a volta do Filho. Basta você olhar o contexto de Mateus. Ali está falando do princípio das dores e fala, o amor de muitos esfriará, vocês vão ouvir de guerras, perseguição, traição, a igreja vai sofrer num mundo caótico, um tempo dificílimo. E ele fala, a despeito de tudo isso, a grande comissão será cumprida, será pregado o evangelho. Ele não está fazendo uma pergunta, ele não está jogando uma suposição, ele não está colocando um achismo, ele está fazendo uma afirmação, uma certeza, dizendo, vai ser pregado o evangelho do reino para testemunho de todas as nações, e então virá o fim, a despeito do mundo caótico que a igreja estará enfrentando e vivendo. Então, quem pensa que só espalhar o evangelho pelo mundo afora abre as portas para Jesus voltar, ignora que para que ele volte, outros sinais têm que acontecer.
É necessário haver uma apostasia no meio da igreja. É necessário o anticristo se manifestar. É necessário começar a grande tribulação e outros sinais mais. Então, a pregação do evangelho em todo mundo é um dos sinais, mas não é o único. Outras coisas têm que acontecer. Então, veja que a palavra também lá em Pedro, que fala que a gente tem que apressar a vinda do dia de Deus, é espeudontas. E essa palavra no grego pode ser traduzida como desejando seriamente, desejando ardentemente, o que faz total sentido ao contexto. Vocês devem viver como pessoas que esperam e desejam e aguardam ansiosamente pelo retorno de Cristo. E como vocês devem viver? De maneira santa e piedosa, sabendo que Ele voltará. E isso está ligado a 1 João, que fala, todo aquele que tem a esperança, né, de ser como Cristo é, e a gente vai ser quando Ele voltar, vamos ter um corpo glorificado como dele, a si mesmo se purifica, se santifica como Ele é puro. O contexto de Pedro não é de tarefa missionária, está falando da santificação da igreja, pela certeza de que Cristo voltará para encontrar um povo santo. Então, na minha análise, junto com outros teólogos, a igreja nem apressa nem retarda a vinda de Cristo, Ele vai vir na data certa. E se você não pregar o evangelho, se você for omisso na tua missão, Deus vai usar outras pessoas e vai te cobrar das oportunidades que você perdeu. Então, vamos aqui para algo importante. A missão da igreja, de uma forma geral, é ser a igreja de Deus no mundo. Ser sal que salga e luz que ilumina. Essa é a missão geral. A missão particular da igreja é a proclamação do evangelho. E aí precisa dizer uma coisa, será que todo mundo é missionário? Porque a gente pensa assim, não, missionário é aquele cara que sai da sua cidade, provavelmente do seu estado ou do seu país, vai para uma região difícil, remota, para outra cultura, e lá vai pregar o evangelho. Isso é missão. Então, esse é missionário. Mas eu não fui chamado para ser missionário, eu sou advogado, sou professor, sou motorista, eu trabalho em outra função, eu não sou missionário. Mas veja que realmente Deus chama todos da igreja para uma vida de oração, para aprofundamento na palavra, para adorar a Deus com a sua vida e no meio do povo aqui no culto público. Deus chama também para as boas obras e para a evangelização, por exemplo, no contexto local. Mas dentre todos, Deus chama alguns para ministérios específicos. E eu sei que Deus me chamou muito mais para missão do que para pastoreio. Eu digo que eu estou pastor, eu não sou pastor. Eu sou missionário, trabalhando como pastor, mas num foco de plantação de igreja, e depois que a igreja está plantada, eu entendo que outro pastor pode dar sequência, porque aquele é o chamado específico dele, de consolidar uma igreja, e eu seguirei em frente, porque o meu chamado é mais missionário, eu não me vejo 10 anos numa mesma igreja, numa mesma cidade. Então veja, é um ministério específico, mas todos nós fomos chamados para evangelizar, para testemunhar. Você talvez não foi chamado para ser um missionário, para ir para outro canto, mas na tua cidade, no seu trabalho, na sua vizinhança, no lugar onde você vive, você deve ser uma testemunha de Jesus e você precisa fazer discípulos de Cristo. Acompanhar pessoas, falar do evangelho, ensinar a Bíblia para essas pessoas semanalmente, visitando, acompanhando por 6 meses, 1 ano, 2 anos, até que essa pessoa seja madura e possa fazer novos discípulos de Cristo. Então, todos nós temos esse chamado de evangelizar, de proclamar o evangelho, mesmo que nem todos vão viajar para outros lugares e abandonar tudo para viver integralmente como missionários. Eu gostaria que passasse o próximo slide, algumas reflexões aí sobre a grande comissão. A grande comissão, e é algo que eu quero trabalhar logo mais, é o texto de Mateus 28, está registrada nos 4 evangelhos e no livro de Atos. Então, não é somente em Mateus 28, de 18 a 20, que fala, ide fazer discípulos de todas as nações. Mas em Marcos, o texto que nós lemos diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
Essa é a grande comissão registrada por Marcos. E aqui nós temos o evangelista pioneiro que vai e tem que pregar para cada indivíduo. Quando você vai para Lucas 24, de 44 a 47, Jesus ressuscita, aparece para os discípulos e fala assim: convinha que o Cristo padecesse, fosse morto, ressuscitasse ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o evangelho, o arrependimento a todas as nações. Ou seja, essa grande comissão de Marcos tem na essência o ensino, esse discipulado também. Já João vai dizer o seguinte: olha, Jesus ressuscita, entra no cenáculo, os discípulos estão ali com medo, de serem perseguidos, serem mortos, e diz para ele: olha, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E sopra sobre eles, e eles recebem ali o Espírito Santo. Então a essência da grande comissão em João é o envio. Quando nós vamos aí para o livro de Atos, é uma estratégia de alcance global. Cada cristão deveria se envolver em missões num nível global, não apenas na sua própria cidade ou no seu país, mas estar envolvido de alguma forma na missão global da própria Igreja de Cristo. Ele fala: vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém seria o contexto local, a cidade onde você habita. Toda a Judéia seria o contexto nacional, teu país. Samaria, contexto étnico, minorias desprezadas, povos ali que são minorias e que precisam também ser alcançados no seu país. E global, até aos confins da terra. Essa é a tarefa de cada cristão e a tarefa de cada igreja local, se envolver a nível local, nacional, étnico e global com o reino de Deus, com a proclamação do Evangelho. Mas quando a gente vai para Mateus, ele vai falar de fazer discípulos, que é muito mais desse evangelismo pioneiro, é muito mais das pessoas, cada indivíduo ouvir a palavra, mas é um acompanhamento para que a pessoa conheça mais da palavra e você ajude essa pessoa a adquirir maturidade espiritual, a viver como uma verdadeira discípula de Cristo em todas as áreas da sua vida e agora a fazer novos discípulos para a glória do nome do Senhor. Vamos aqui seguir para poder concluir essa... problemas do mundo, exatamente aí que eu gostaria de chegar. Eu falei no início que nós não temos que transformar o mundo, e que a teologia da missão integral é perigosa, que marginaliza a missão de fazer discípulos, focando em envolvimento sociopolítico e ação social apenas. Mas veja aí, por exemplo, os problemas principais do mundo: fome, gente desabrigada, prostituição infantil e tráfico de mulheres, tem muito disso em países subdesenvolvidos, destruição da natureza, poderia falar aqui racismo, intolerância, injustiças sociais. Todas essas coisas são causas que devem nos preocupar. Devemos, de alguma forma, nos envolver para combater essas coisas, levantar a nossa voz. Mas, por exemplo, da fome, se todas as igrejas do mundo investissem, aquilo que elas investem em missões, por exemplo, a presbiteriana arrecada aí o dízimo, o Supremo Concílio de todas as igrejas, e 54% desse dízimo vai para a Junta de Missões Nacionais. E eu faço parte da Junta de Missões Nacionais também, para a construção de templos, para enviar obreiros para os vários cantos aí desse país, 54%. Mas do total de 100% do Supremo Concílio, que é arrecadado, 70% vai para missões. Então o restante vai para outras causas e também para a APMT. Então veja, se todo esse montante das igrejas do mundo inteiro, não só a presbiteriana, fosse investido para combater a fome, erradicar a fome do mundo, não seria possível acabar com a fome, porque ia envolver logística, distribuição, e talvez não erradicaria a fome nem de 10% de toda essa população que vive na miséria pelo mundo afora. O que dizer dos desabrigados? Há muitos sem teto, sem terra, e por aí vai,
pelo mundo afora. Se todas as igrejas dos Estados Unidos investissem os recursos missionários para construir casas populares no México, só resolveria os problemas nas cidades fronteiriças aos Estados Unidos. E não ia conseguir resolver nem o problema do México, que dirá, né, do mundo inteiro, ou pelo menos ali da região deles. Prostituição infantil e tráfico de mulheres. Isso é algo assim terrível. A gente não gosta nem de saber, nem de assistir, a gente fica chocado. Quem é pai e mãe assim fica horrorizado. Mas veja, isso é muito comum em países pobres, como a Índia, né, como países lá na África, na Ásia. Agora, mesmo que a igreja se engajasse com todas as suas forças e empenho, não acabaria com esse problema. Porque você prende um predador, surge mais dois no lugar dele. Você combate aqui, de repente na própria família tem criança sendo abusada por parente. O mal está no coração dos homens. O mal está na estrutura da sociedade e essa estrutura é dominada pelos homens. E é uma coisa assim muito ampla. É semelhante a um incêndio numa floresta e você ser um pequeno beija-flor que é pegar um pouquinho de água no seu bico para molhar, para tentar apagar essa floresta. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Você não tem que se eximir dessa responsabilidade, nem deixar de confrontar isso. Mas não vai conseguir transformar essa realidade. Destruição da natureza. Tive a oportunidade de ir em vários lugares na Amazônia, tem muito desmatamento, há muitos garimpeiros, há muitos madeireiros, há muita coisa clandestina. Isso não vai acabar, isso não vai parar, né? A poluição aí do nosso planeta. Então veja que a gente não tem como transformar o mundo num mundo melhor. Isso é uma prerrogativa de Jesus. É Ele quem vai restaurar todas as coisas quando Ele voltar, porque foi Ele quem conquistou a redenção de todas as coisas, e nós, como imagem e semelhança de Deus, podemos imitar o nosso Criador no sentido de preservar a criação, de combater o que for possível ao nosso alcance, mas tendo sempre esse entendimento: eu não vou conseguir transformar esse mundo num mundo melhor, mesmo com todo envolvimento, esse mundo vai de mal a pior, o mundo caminha a passos largos para o juízo final. E nós precisamos nos manter em santidade, pregar o Evangelho, manter essa salinidade na nossa vida, sermos luz, confrontarmos o erro, combatermos o que tiver à nossa volta, mas aguardarmos o grande restaurador de todas as coisas, que é o Senhor Jesus. Veja aí que, quando a gente olha para as mazelas do mundo e deixa o mundo definir que tipo de salvação que eles têm que ganhar, nós perdemos o foco do que Cristo falou para nós. Você tem que combater a pobreza, você tem que confrontar a prostituição, isso. Então, se você dá cesta básica, se você dá sopão, se você de alguma forma se envolve ali com outras ONGs ou situações ali de pessoas que não são cristãs, e pode haver esse envolvimento, e você acha isso aqui é a missão e está bom, você já perdeu o foco daquilo que Jesus falou, porque é a palavra de Deus que vai definir a missão, e você não pode pensar apenas em problemas temporários, em mazelas que são passageiras. Esse mundo passa, mas a condenação eterna é o pior sofrimento que o ser humano pode encarar. A gente tem que preocupar não apenas com o corpo físico, com o bem-estar social, com o conforto das pessoas, com a dignidade, com os direitos humanos, mas nos preocuparmos com as almas das pessoas, porque as almas são eternas, e se essas pessoas não ouvirem o Evangelho, elas não poderão ser salvas, e elas estarão eternamente condenadas diante de Deus. Nós não podemos perder esse foco, que é a missão espiritual de pregação do Evangelho. O problema da teologia da missão integral, desse engajamento social assim muito ferrenho em nossos dias, é que o foco não é o Evangelho, mas a sociedade. Fala do sofrimento humano, mas não fala do sacrifício de Cristo. Essas pessoas se sentem realizadas em solucionar as mazelas sociais, mesmo que não haja corações transformados e vidas convertidas. Abandona-se assim a soteriologia da missão, abraçando o evangelho social. Aí o âmago da missão não é mais salvar, mas é ser sensível a tudo aquilo que Deus está fazendo no mundo e tentar transformar esse mundo num lugar melhor. Não é essa a proposta,
Não é isso que Jesus nos chama para fazer. Próximo slide. Eu quero então fechar falando sobre a missiologia reformada, ide e fazei discípulos de todas as nações. A questão é, quando nós pregamos o evangelho, e aqui pregar não é você falar Jesus te ama, porque isso é uma mensagem errada. Ah, mas Jesus não ama? Ama. Mas não é assim que a gente sai para evangelizar. Porque Jesus não falava isso, eu te amo, né? Vem para mim. Como tem muito louvor aí, antropocêntrico, que parece que Jesus está lá dizendo, olha, se você não for para o céu, eu vou ficar numa fossa, numa profunda depressão, com potes de sorvete na eternidade, porque você não foi para o céu. Você é o centro, você é raridade, você é precioso, mas aquela coisa toda que vocês sabem, essas músicas evangélicas da atualidade. Jesus não falava isso. Paulo não pregava dessa forma, João Batista, nem Pedro. Eles diziam, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, abandone a velha vida, convertei-vos, renda-se ao evangelho. Então veja que quando você prega o verdadeiro evangelho, confrontando o coração humano, produzindo ali por meio da palavra a convicção de pecados, a transformação de vidas, e essas vidas transformadas voltam para os seus contextos e promovem transformação social, promovem também mudanças no seu contexto, na sua família, e o caminho então começa ao pé da cruz e não ao pé dos homens. É por meio do evangelho, é por meio da pregação, dessa mudança de vida que precisa acontecer. O centro então dessa missiologia reformada é convidar pessoas a crerem no evangelho, a se submeterem ao senhorio de Cristo e a fazerem novos discípulos de Cristo Jesus. Sabe o que a confissão de fé da nossa igreja, confissão de fé de Westminster, diz a respeito de missões? Capítulo 35, parágrafo 4, do amor de Deus e das missões, diz assim: visto não haver outro caminho de salvação, a não ser o revelado no Evangelho, e visto que, conforme o usual método de graça devidamente estabelecido, a fé vem pelo ouvido que atende à palavra de Deus, e Cristo comissionou a sua igreja para ir por todo o mundo e ensinar a todas as nações. Todos os crentes, portanto, têm a obrigação de sustentar as ordenanças religiosas onde já estiverem estabelecidas e contribuir por meio de suas orações e ofertas e por seus esforços para a dilatação do reino de Cristo por todo o mundo. Então a confissão de fé é muito clara e norteadora, mostrando que o meio de se fazer discípulos é pregando o evangelho, é falando daquilo que Cristo fez, é chamando pessoas ao arrependimento, e que é privilégio e obrigação de cada cristão orar, contribuir financeiramente, sair, falar, proclamar, para que Deus estenda o seu reino por meio da pregação do evangelho. É assim que a gente chega a uma missiologia missionária. Então veja que o evangelismo local, aqui da cidade de Itapeva, lá no Pirituba, Vila Mariana, aqui, precisa acontecer com intensidade. E cada um de nós aqui precisa compreender bem a palavra para conseguir explicá-la, expô-la e falar de Jesus e do Evangelho para as pessoas em conversas informais do dia a dia. Quando você vai fazer sua feira, quando você vai ao supermercado, quando você está numa fila de banco, em situações que você encontra pessoas e elas às vezes tocam em assuntos cruciais e Deus te dá o discernimento ali e você está orando para que Deus te dê oportunidade de falar do Evangelho e você consegue encaixar naquela conversa a pregação do Evangelho. Não é inserir no meio do nada alguma coisa, mas é estar sensível e atento, e Deus vai te mostrar a oportunidade para você aplicar ao contexto da pessoa a palavra de Deus. Próximo slide. Veja aí uma questão sobre evangelização mundial. São cerca de 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro, se não me falha a memória. 5 bilhões dessas pessoas moram em regiões que existe igreja. Então, 5 bilhões estão aqui no Brasil, na América Latina, partes da Europa e tudo mais. Então, cada crente precisaria alcançar 20 pessoas para atingir o povo não alcançado nessa região.
Então veja que essa seria a tarefa. Mas, nos outros 3 bilhões de pessoas, né, nessas regiões onde a igreja é duramente perseguida, onde o trabalho é mais difícil, tem que aprender a cultura, a língua, é algo assim bem mais difícil para os missionários. Há 100 mil missionários nessas regiões em que não há crente na igreja. Então, cada missionário deveria alcançar 500 pessoas ao longo do seu ministério, o que daria 50 milhões de convertidos. Você pensa assim, nossa, 50 milhões de convertidos? É gente demais. Mas só que isso só representa 2% dos 3 bilhões não alcançados nessa região. Então, essa estratégia de cada crente ganhar 20 pessoas aqui na nossa região e a estratégia de cada missionário transcultural ganhar 500 pessoas na sua região mais difícil, não vai fechar a conta. Vai faltar muita gente ainda para ouvir o evangelho e ser transformada e ser alcançada. A resposta está aqui, ó. Cada missionário preparar 60 discípulos. Discípulos mesmo, gente que vai abraçar a fé e vai se transformar em fazedora de outros discípulos. 100 mil missionários daria 6 milhões de discípulos. 6 milhões com 500 convertidos, de repente, daria os 3 bilhões de pessoas. Isso aqui é apenas uma estatística. É claro que o negócio não funciona dessa forma. Eu estou querendo apenas enfatizar a importância do discipulado, da estratégia que nós devemos adotar. E eu encerro essa palestra, então, no seguinte sentido. Talvez você pense assim, pastor, o que é discipulado? Você está falando tanto de discipulado. Discipulado é dar uma apostila para a pessoa e ela vai responder ali aquelas revistinhas que a igreja presbiteriana tem, quem é Jesus, como posso ser salvo. É você estudar a Bíblia semanalmente com a pessoa. Isso é uma das coisas que acontece no discipulado. Mas discipulado vai muito mais além do que isso. É eu, como pastor, abrir a minha casa para receber crentes e poder ter uma conversa mais profunda sobre a palavra, conhecer mais a pessoa, desenvolver um vínculo, caminhar com essa pessoa, ou na minha casa, ou na casa dela, ou tomar um café na padaria para conversar sobre o reino de Deus e ensinar todas as coisas que Cristo ordenou, até que essa pessoa amadureça, até que essa pessoa descubra os seus dons e talentos e seja incentivada à maturidade e ao serviço e se engaje, né, na feitura de novos discípulos. Isso é discipulado, é no dia a dia. São coisas, às vezes, informais também. É ensinar a palavra para que as pessoas possam não ser crentes nominais, não ser apenas pessoas que vêm, têm uma religião, sentam-se no banco da igreja, voltam para casa, seguem sua vida normal, sua rotina, mas vão passar a vida inteira e não vão conduzir ninguém a Cristo. Discipulado é mudar essa realidade. E foi essa estratégia que Cristo deixou. Ele deu um mandamento, ide fazer discípulos. E ele ensinou, porque ele caminhou 3 anos com 12 homens, ensinava na informalidade da noite, do lar, e no momento que eles perguntavam algumas coisas para ele, fazia, ele falava, depois ele fazia, depois ele falava, agora vocês vão lá e façam. Então é nesse sentido que acontece o discipulado. E essa é a estratégia de Jesus. A gente não tem que seguir outra estratégia, porque é essa que ele deu. Não podemos querer ser pragmáticos e nem achar que a gente sabe mais do que ele, e muito menos distorcer a grande comissão. Nós precisamos seguir o foco e obedecer aquilo que Jesus nos deixou. Por isso que nós precisamos, então, dessa missiologia reformada, e precisamos parar de enxergar a igreja apenas como um lugar aqui onde a gente se reúne, que tem o nosso conforto, e temos aqui que melhorar a estrutura, né? Pintar a igreja, como é um planejamento aí do conselho, atender bem as pessoas que vierem e tornar, sim, o lugar mais confortável, mas não pensar simplesmente assim, é o lugar no qual eu me reúno para ter um momento gostoso com as pessoas que eu amo, mas pensar, isso aqui é igreja, o povo, mas é uma agente proclamadora do reino de Deus aqui em Itapeva. São pessoas que são embaixadoras de Cristo aqui nessa cidade e devem abrir a boca e pregar o evangelho para fazer novos discípulos de Cristo Jesus. Então veja que nós precisamos pensar na glória do evangelho
e na urgência que nós temos de proclamá-lo a toda criatura, que nós possamos ter essa visão, essa missiologia reformada, e que essa igreja seja conhecida como uma igreja fazedora de discípulos, uma igreja que cresce, que amadurece e que completará 40 anos, 50 anos, continuará crescendo e vai plantar novas igrejas aqui na região, porque os discípulos aqui não se contentam em guardar o evangelho para si mesmo, mas querem que outros discípulos sejam feitos para a glória de Deus. Eu quero orar, agradecendo essa oportunidade nessa manhã. Deus amado, em nome de Jesus, nós te bendizemos e te exaltamos nessa manhã, e eu sou grato a Ti por essa rica oportunidade de vir, ó Deus, à Igreja Filadélfia aqui em Itapeva, de poder rever, ó Deus, reverendo Marcelo, Vânia, de conhecer novos irmãos. Te agradeço pelo livramento que o Senhor me deu para chegar a esse lugar, e também por poder compartilhar a Tua palavra aqui. Talvez, Senhor, são muitas informações, eu tentei sintetizar, Senhor, eu posso ter exagerado aqui no que eu falei, mas eu te peço que o Senhor possa nos dar uma boa memória, para que nós assimilemos a essência dessa mensagem, para que saiamos daqui, ó Deus, refletindo que tipo de evangelho nós estamos vivendo, que tipo de discípulos somos nós, qual é o nosso nível de engajamento, envolvimento com a obra missionária, com o fazer novos discípulos do Senhor, em que estamos aí envolvidos, ó Deus, nessa ordem que o Senhor nos deu, e que o Senhor fortaleça a sua igreja nesse lugar, a liderança da igreja, as sociedades, cada pessoa que faz parte, para que em nome de Jesus todos possam viver como discípulos do Senhor, e que essa igreja cresça, porque novos discípulos serão feitos para a glória e para a honra do seu nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.